Salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola, tudo bem? Seus doidos, doentes por Cartola, eu também sou doente por Cartola. Ô, Cartola que arranca nossos cabelos, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Cartola é isso mesmo, gente. É uma doença, é um amor, é uma paixão, um ódio, mas estamos aqui juntinhos. Agradeço todos vocês pelo carinho, muito obrigado mesmo. Estou aqui estendendo meus tapetões para você, vermelho, amarelo, preto, azul, branco, da cor que você quiser, para que você seja muito bem-vindo ao nosso canal Boleiros do Cartola 21, falando aqui, ó, com esse teu amigo maluco boleiro. Muito obrigado a todos. Galera, venho trazendo para vocês um vídeo aí de análise da rodada que se passou, número 4, para a rodada de número 5. Galera, muito importante essas análises que nós fazemos, não só as dicas, porque é o seguinte, o que está acontecendo com o Cartola? O Cartola, a maioria dos cartoleiros estão usando aí as prováveis escalações, os jogadores e tal, e nem sempre está testando. Então, quando a gente vem aqui passar para vocês algumas análises, é muito importante porque eu falo dos confrontos, dos jogos, né, de tudo um pouco. Às vezes o vídeo é um pouco mais longo, eu até peço para você um pouquinho de paciência, assiste com a gente, porque é muito importante tudo que nós vamos passar. Por que, boleiro? Porque se não está funcionando nas apostas do Cartola, com certeza as análises dos jogos, dos confrontos, de jogadores, posição por posição, vai trazer uma amplitude maior para o nosso conhecimento para a próxima escalação, tá bom? Então, antes de começar esse vídeo aqui, como sempre, peço para vocês com muito carinho, com muita humildade e respeito de coração, né? Galera, link vermelhinho aqui embaixo. Se você não conhece o nosso canal ainda, Boleiros do Cartola 21, e por acaso você está passando aqui, não sabe quem é esse maluco aqui, só porque nós somos um canal pequenininho, eu te peço a oportunidade de mostrar o meu trabalho para vocês, tá? Então, ó, o link vermelhinho aqui embaixo, é só clicar nele, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos. E claro, galera, se porventura você gostar desse nosso conteúdo ou de qualquer outro conteúdo que nós sempre trazemos aqui para vocês sobre assunto de Cartola, deixa um likezão pro boleiro. Vocês não sabem o quanto um like fortalece o nosso canal, tá bom? É isso que eu sempre peço para vocês e sempre agradecendo de coração, do fundo do meu coração, a cada um de vocês pela confiança, por estar sempre aqui com a gente, o canal crescendo. Graças a vocês estamos conseguindo crescer aí dentro do YouTube, tá? Muito obrigado de coração. Eu quero falar para vocês agora, então, sem muita enrolação, né? Como eu falei para vocês, tenha um pouquinho de paciência à noite aí na tua casa. Pega o vídeo do boleiro, veja as análises do boleiro. Eu sei que muitos não vão concordar com as minhas opiniões, mas alguns vão aí concordar com as minhas opiniões também. Mas a gente vem tentar sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, o que eu peço para vocês? Vamos só um pouquinho, fica um pouquinho, assiste o vídeo até o final que eu garanto para vocês que vai ter bastante conteúdo. Então vamos lá, galera, vamos começar com o primeiro jogo aqui. Eu quero passar rapidamente uns dados para vocês de como foi o Inter e o Atlético Mineiro. Como eu falei para vocês, né, nós demos o resultado aí pro Atlético Mineiro de 1-0, acertamos, né, assistência do Hulk, né, hoje o Hulk é um cara indispensável, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, tá? Só para vocês terem um dado rapidinho aqui, tá? É aquilo que tudo que nós vemos estudando desde o primeiro, né, da primeira rodada, vem acontecendo. Então, esse mapa que eu venho, é uma novidade do canal que eu venho trazendo aqui para vocês, justamente para ajudar vocês, tá? É o quê? Onde está essa parte mais alaranjada, tá? É a parte onde se concentrou mais os jogadores. Então, o jogo, 46%, o jogo ficou aonde? Mais focado no meio de campo. Tá? Essa parte mais, um laranja mais claro, é a parte onde se concentrou os jogadores, mas nem tanto. E a parte verde é onde se concentrou menos os jogadores, por menos passaram. Tá? Então, você vê aqui, no campo, né, falando do Inter, o Inter é aquilo que eu falo para vocês, o Inter tem muita dificuldade de sair com as bolas, tá? Tenta trabalhar muito pela lateral esquerda. O forte do Inter hoje é trabalhar pela lateral esquerda. Tá? Então, se por acaso você for fazer uma aposta no Inter, tá? No próximo jogo, trabalhe com o Patrick, né, com o lateral esquerdo, tá? Um pouco meio de campo por causa do Edenilson, por causa dos pênaltis, tá? Até mesmo os atacantes trabalham muito mais pelas laterais, tá? Você vê que a seta maior, onde eu fiz a indicação, é por onde mais o Inter conseguiu fazer jogadas, né? E você vê que mesmo os atacantes na seta menor, é aí onde tá concentrado os meio-campistas e o atacante, que praticamente quase pisou um pouco dentro da área. O Inter teve muita finalização, tá? Mas naquela questão que eu falo, olha aqui para vocês, ó. Olha o campo aqui de baixo do Atlético Mineiro. É aquilo que eu falei para vocês. O forte do Atlético Mineiro, o que é? O Atlético Mineiro é um caçador. Ele arma a armadilha, né? Chama, né, o time adversário e trabalha muito rápido pelas laterais. Tá? Trabalha com uma linha praticamente de 4 ou 5 jogadores ofensivos, né? 2 pontas e
o atacante e dois armadores. Então o que faz? O Hulk vai para frente, volta, faz uma linha de 4-5 e é onde consegue ter um ataque muito veloz. Então o Atlético joga, traz o time todo aí. Inclusive o Atlético corre muito risco nos jogos, tá? Porque a maioria do tempo o time adversário fica no campo de defesa do Atlético. Então por isso que eu falo, eu tenho um pouco de receio com a parte defensiva do Atlético. Mas assim, trabalhar com os laterais, com os pontas, né, e com o Hulk é indispensável. Então 3 jogadores da frente principalmente do Atlético Mineiro é muito importante. Eu vou passar os dados do jogo aqui para vocês. Bora lá com o boleiro. Olha aqui, ó. Olha como que foi. O Inter teve mais posse de bola, teve mais finalização, né? Teve mais escanteio, impedimento, inclusive aquilo que eu te falei, o Inter é o time que mais toma cartão, então sempre fique de olho em jogadores do Inter, principalmente na parte defensiva, são jogadores que tendem a fazer muita falta, tá? Agora você vê pelo lado do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, você vê aqui, ó, finalizações no gol, teve mais, mas teve menos finalizações. Aquilo que eu falo, trabalha por uma bola rápida, pelo contra-ataque. Esse é o jogo do Atlético Mineiro, tá? Então, olha aqui, ó, descendo mais um pouco aqui para baixo, vai dar o que eu tô falando para vocês, tá? Questão de desarme, né? O Atlético teve mais nesse jogo, interceptações, cortes. Então o que acontece? É isso que eu falo para vocês. O jogo do Atlético é isso, não retém bola, né? Deixa o adversário jogar, trabalha muito ali concentrado no meio de campo, espera uma posição e contra-ataca principalmente pelas laterais, beleza? Acertamos aí nessa conclusão no jogo do Atlético Mineiro e Inter. Bora pro próximo jogo aqui. Voltando então agora pro jogo do São Paulo e a Chapecoense, que foi uma decepção total para todos nós, né? Mas quem estava ligadinho aí na live, nos grupos de assessoria do Boleiro, né? Nos nossos vídeos, conseguimos fazer trocas em cima da hora, né? O São Paulo teve uma modificação muito grande na sua estatística, né? Falei para tirar o Reinaldo, porque o Reinaldo jogou como defensor, né? O Crespo trabalhou com 2 zagueiros e um dos zagueiros foi o querido nosso Reinaldo, então vi que ele não ia ter nenhuma chance, nenhuma possibilidade de fazer boa pontuação, então deu tempo, né? Fiz uma grande troca junto com os nossos assessores aí do nosso grupo, né? Falei para tirar o Luciano do jogo, colocar o Éder, fazer uma aposta no Éder, deu certo, o Éder fez gol. Falei para apostar no Rigoni, então assim, algumas estatísticas nossas deu certo. O único resultado que deu errado aqui pra gente foi o resultado. Nós achávamos que o São Paulo ganharia esse jogo de 2-0. Né? Até mesmo no primeiro tempo o São Paulo estava dominando, mesmo estando com uma formação totalmente diferente. O São Paulo jogou com 4-2-4, né? Bem diferenciada. Mas é aquilo que eu falei para você. Você vê aí no nosso campinho aí. Esse jogo foi muito mais também jogado pelo meio de campo, muito povoado pela Chapecoense. Eu sempre disse para vocês, Chapecoense tem uma grande dificuldade de sair com a bola e principalmente pelo lado direito. Tá? Então você vê que no campo de baixo, onde está o São Paulo, a seta maior onde eu indiquei, foi onde o São Paulo conseguiu trabalhar mais a bola, justamente o lado esquerdo do São Paulo contra o lado direito da Chapecoense, que tem muita dificuldade. Então bateu as nossas análises, né? Você vê que o São Paulo trabalhou muito pouco o meio de campo e a parte aqui, né, da terceira seta, é onde o São Paulo conseguiu algumas jogadas com o Rigoni, né? O Rigoni jogando como ponta direita foi excepcional, tanto nas suas cobranças de falta, né, quanto seus cruzamentos, lançamentos, foi essencial para o São Paulo. Infelizmente o São Paulo teve aí um jogador expulso, depois disso o São Paulo se perdeu, né? O Luciano tomou amarelo no banco de reserva, foi uma coisa de louco, né? Mas enfim, tudo que a gente passou na estatística, né, da análise passada, bateu com o que nós falamos aqui, tá? Você vê aquilo que eu te falo, né? A Chapecoense tentou trabalhar pelas laterais, né? Tem dificuldade para sair com a bola, tá? Mas como a Chapecoense, né, trabalha somente com um atacante, né, 3 meio-campistas, né, e 2 alas, então o que acontece? O São Paulo, lembra que eu falei que o São Paulo é um dos times que mais cediam pontuações para laterais? É o que aconteceu. O São Paulo deixou muito a Chapecoense jogar pelas laterais. Então, próximo jogo, a hora que você for fazer uma aposta, fica de olho, tome cuidado principalmente com os laterais do São Paulo, que cede muita pontuação. Se for um time adversário, aposte em laterais ou alas de pontas contra o São Paulo, que você vai ter boa pontuação, principalmente de desarme, tá? Não tem muito o que falar da Chapecoense, jogou retrancada, jogou por uma bola, conseguiu marcar um gol, o São Paulo se perdeu no segundo tempo, mas foi isso que aconteceu, tá? Bora lá pro próximo jogo. Falando agora do jogo entre o Corinthians e o Bragantino, né? Acertamos na nossa previsão, nós dissemos aí que o Bragantino iria jogar, mas infelizmente o Ítalo, né, o nosso querido Evangelista não fizeram boas pontuações, né? Mas uma indicação muito importante que nós demos aí, que foi o nosso querido Arthur, que vem jogando muito bem, deu certo o nosso resultado, então tudo que nós estudamos aí para a quarta rodada deu certo, tá? Então você vê aqui no primeiro campo aquilo que eu falei para vocês, tá?
o Corinthians joga muito retrancado. Por isso que você vê aí que 33%, tá? Do jogo foi onde obteve os jogadores, tá? Foi uma porcentagem até meio que parecida com o jogo total, né? O jogo total, mas prevaleceu ali no meio de campo, né? Poucas vezes o Corinthians chegou ali na parte defensiva do Bragantino. Então o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês, o Bragantino ele trabalha muito bem o meio de campo, né? Tem uma triangulagem muito rápida e tem bons pontas, tanto esquerda quanto direita, né, onde fica fazendo aquela inversão de bola. Então isso é bom, né? O Ítalo, o atacante, ajuda muito na marcação, quando sai ali de fora da área. Então, assim, são jogadores sempre para que nós possamos ficar de olho, tá? Então você vê que no campo do Corinthians aqui, aquilo que eu te falei, o Corinthians trabalhou mais pelo lado direito, né? Ali, mas eu sou mais, se for apostar em jogador, né, sou mais o Fagner, né? Porque ele é mais ofensivo, né? E você vê que a linha aqui onde pisaram mais os jogadores do Corinthians, né, é no meio de campo. Então aquilo que eu falei para vocês, o Corinthians não jogou com atacante, jogou com um falso 9 que foi o Luan praticamente não jogou, né, um cara que rodou praticamente o campo inteiro, né, facilitando o jogo, né, do Bragantino. Teve muitos erros de passe de bola, favoreceu, né, o Bragantino. Logicamente que assim, o Bragantino perde muito com a falta do Claudinho, infelizmente não teremos o Claudinho por vários jogos aí, porque ele foi para a seleção, né, e você vê, aquilo que eu falei para vocês, né, apostar no Arthur é uma grande jogada, porque você vê que essa linha que eu tracei maior aqui é onde o Bragantino joga mais, é onde está o Arthur, né? Então você vê que povoa muito o meio de campo, mas o Bragantino trabalha muito as laterais, e junto com o meio de campo, tá? Então prevaleceu tudo aquilo que a gente viu. Então a próxima aposta que vocês fizerem no Bragantino, principalmente, foquem, né? Inclusive o nosso querido Raul voltou, que esse cara continua fenomenal. Foram, se não me engano, 8 desarmes aí, né? Valeu a pena apostar nele, né? Que teve essa concepção aí nele, tá? Mas fiquem de olho, né, no Evangelista, continuando, no Ítalo, no Arthur, que são jogadores que fazem essa função aqui muito bem, ó. Rapidinho aqui uma análise para vocês de como foi o jogo, tá vendo? Ó? Olha só, olha só. O Bragantino teve muito mais passe de bola, foram 21 finalizações contra 5, né? Finalizações para gol foi mais, finalizações para fora foi mais, chutes travados foram mais, escanteio foram mais. Então, assim, o Bragantino teve muito mais concentração de jogo de bola, né? Olha aqui embaixo, só para vocês terem ideia. Olha aqui, ó, desarme foi igual, interceptação ali parecida, né? Olha só, perda de passe de bola, né? O Bragantino tem mais. Por quê? Porque é aquele time que toca muita bola, então sempre tem a interceptação, tá? Disputas de bola vencida, olha só que dados interessantes. O Bragantino teve mais. Disputas diárias vencidas, né? Tanto na parte defensiva quanto na parte, né, do ataque, né? Então trabalhar com jogadores do Bragantino, principalmente dentro da área, é muito importante, né? O Bragantino tem funções muito boas para isso. Então, vamos focar aí no próximo jogo do Bragantino, principalmente nesse estudo que nós fizemos, tá bom? Vamos lá pro próximo jogo aí, que foi do Juventude e Palmeiras. Então, voltando aqui, galera, pro jogo do Juventude e Palmeiras, também deu certo, nós passamos um resultado de 3-0 pro Palmeiras, deu muito bom, você vê aí que o Palmeiras teve muito mais passe de bola, muito mais finalização, então foi um jogo muito legal de se apostar. Falamos principalmente para quem tava jogando liga de tiro curto, aposte no Palmeiras, porque esse jogo vai ser bom, e deu certo o resultado, tá? Inclusive, nesse jogo aqui, nós demos uma dica assim, bem assim, uns 20 minutos antes do fechamento pro nosso grupo, e deu certo, né? Como teve falta de Luiz Adriano, né? Teve falta de Rony e tudo mais, eu falei o seguinte, faz uma aposta no Breno Lopes, por causa da lei do ex e tudo mais, muita gente criticou e tal, e deu certo. Não fez tanta pontuação, goleiro, tudo bem, tomou amarelo e tal, mas ele fez um gol. Então, pelo menos o atacante, pra gente, qualquer pontuação acima de 100 pontos tá ótimo. Pra mim tá uma maravilha. Então foi super bacana esse resultado aqui. Deu certo a nossa estatística da rodada passada. Vou mostrar aqui pra vocês o nosso campo, né? Foi o que eu falei pra vocês, né? O Palmeiras aí trabalhou também, trabalha muito bem o meio de campo e as pontas, né? Principalmente ali com o Scarpa do lado esquerdo, né? Nosso querido Veiga ali vindo pelo meio, tá? Então, deu certo a nossa previsão. O Juventude trabalhou muito, muito, muito pouco ali. A questão teve um pouco mais de jogadas pela parte, né, da ala esquerda, mas foi um jogo morno pro Juventude. O Juventude chegou algumas vezes dentro da área, mas nada assim também. Teve um gol aí que foi meio que anulado. Mas enfim, a gente tá falando de Cartola, tá? E você vê que o jogo foi meio que povoado, né, no meio de campo. Porque foi o que eu falei pra vocês. Juventude ia jogar o quê? Ali na retranca, segurando, mantendo a passe bola ali no meio, esperando por uma bola, e foi o que aconteceu. Só que pegou um adversário que é o Palmeiras, que tem um contra-ataque muito rápido, então deu certo a nossa previsão, tô muito feliz, então bora pra nossa análise próxima aí, vambora. Então agora nós vamos falar então, galera, do jogo aí do América Mineiro e do Cuiabá. Não tenho muito o que falar desse jogo, foi um jogo muito truncado,
né? Peguei algumas partes aí, dei uma estudada, né? Mas vem tudo em cima do que a gente vem falando. Dois times, assim, não jogam na retranca, mas dois times que manteram muito a posse da bola no meio de campo, tá? O América teve mais posse de bola, teve muito mais finalização, né? Teve mais chute a gol, né? Teve desarme de bola também. A gente vai vendo pelos números aí. Eu quero mostrar para vocês aqui o negócio. Você vê que o jogo ele foi muito mais tumultuado no meio de campo, tá? Mas como eu sempre falei para vocês, né? O América Mineiro é um time que trabalha também muito pelas laterais, né? E mostrando aqui no gráfico para vocês, nas duas setas maiores, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Foi aonde o América teve mais oportunidades, né? Você vê que a parte do meio de campo, como eu sempre venho falando, não trabalhou muito bem, não teve muita criação, né? Teve muito chute, teve muita finalização? Teve, mas é aquele jogo que ficou encruado. Você vê que no último esboço nosso aí embaixo, nós vemos que o Cuiabá também jogou muito mais no meio de campo. Poucas vezes, né, o time ele foi para frente, né? Trabalhou muito mais com seus dois laterais, né? Do que os seus próprios pontas, né? Meio de campo trabalhou muito pouco, essa bola chegou muito pouco, tá, até os atacantes. Então foi aquele jogo amarrado, né? Amarrado. E nessa só teve para mim uma coisa boa aí, né? O goleiro do Cuiabá, o Valtão, deu uma mitada, né? Se não me engano, fez 12 pontos. Então é aquele que a gente vem falando. Dois times que jogam abertos, dois times que procuram jogar pelas laterais, deu nisso, um esbarrou pelo outro e ficou no 0-0, tá bom? Vamos passar agora pro próximo jogo. Eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Aqui é o jogo do Bahia e Ceará. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que aconteceu agora há pouco também. Né? O Bahia virou esse jogo, né? Venceu de 2-1, mas o que eu posso falar para vocês desse confronto aqui, tá? Eu acompanhei o jogo entre o Ceará e o Bahia, é aquela mesma situação. O Bahia jogou muito bem no primeiro tempo, né? Na verdade, jogou totalmente diferente do que eu esperava. Na verdade, no penúltimo jogo, jogou da mesma forma, jogou com um time um pouquinho mais retrancado, né? Não jogou só pelo contra-ataque, né? Isso o que acontece? Atrasou o Danielzinho, né? Meio de campo, né? Atrasou também o Tassiano, que jogou mais recuado. Então, assim, os dois jogadores, digamos assim, mais rápidos desse time do Bahia, exatamente quem que era? O Rossi, que não jogou nada hoje, né? Foi meio que aniquilado, e o Tassiano, mas o Tassiano jogou recuado. Teve umas participaçõezinhas, tal, mas para nós, no Cartola, não foi o essencial, né? O Tassiano, ele só funciona para nós no Cartola quando ele joga avançado, quando ele tem a probabilidade de pisar mais dentro da área, tá bom? E o que aconteceu? No segundo tempo, o Bahia fez por mais que venceu, 2 gols aí do Gilberto, um de pênalti, depois outro gol, o Bahia fez muitas modificações, se não me engano, fizeram as 5 modificações. Por quê? Porque o Bahia estava perdendo força, o próprio Rossi cansou, o Tassiano, o próprio Gilberto. Então, o Dado fez algumas modificações que piorou o time, retrancou o time. E outra, o Bahia é aquele time que eu falo pra vocês, joga os 45 primeiro minuto, bom, mas não tem um bom jogador de armação. Então, o meio de campo do Bahia é muito válido, é muito vago, né? Você tem ali o Rodriguinho, até o próprio Daniel, que pode fazer uma jogada ou outra, mas jogadores que, se não tiverem bem na partida, né, o Bahia perde um pouco a sua força, né? Então, foi isso que aconteceu. E o Ceará já no segundo tempo, com algumas modificações, inclusive com a entrada do Vina, que começou no banco, né, e tudo mais. No primeiro tempo tentou, teve mais posse de bola, atacou. Você vê que o Ceará aqui teve muito mais posse de bola, por quê? Porque o Ceará no segundo tempo jogou mais. O Ceará no segundo tempo teve mais finalização, né? Você vê que foram mais finalização do Ceará do que do próprio Bahia, tá? Então o Ceará tentou buscar, né? O Gordiola aí que o pessoal chama o técnico do Ceará, é uma brincadeira, tá, gente? É assim que ele é chamado carinhosamente lá no Ceará, né? Ele fez algumas modificações tentando, né? Por exemplo, o Sobral mesmo não começou na ponta direita onde ele joga, ele estava mais recuado ali pelo meio. Então, depois das últimas modificações, né, que foi feito, entrou o Charles, né, que é um bom volante, que para mim eu acho que não pode sair desse time. Aí liberou o Sobral para a direita, então o time ganhou um pouco mais de ofensividade e o Vina fazendo aquele meio-campo mais ofensivo, mas não conseguiu empatar. Então, é isso que eu falo, o Ceará ainda encontra muita dificuldade, não é aquele Ceará que a gente vê no ano de 2020. Então, o que eu falo para vocês? Há jogadores bons? Por exemplo, Jorginho é um baita meio-campista aí do Ceará. É um dos jogadores que hoje, para manter algumas médias, eu sempre colocaria ele, independente do jogo, porque mesmo que o Ceará perdeu, o Jorginho ainda foi o cara ali da criação do Ceará, é o cara que chutou bolas de fora da área, é o cara que teve algumas participações, então compensa, né? Quero mostrar aqui para vocês o seguinte: no nosso campinho aqui de calor, a gente vê o que eu sempre venho falando para vocês. Você vê que o jogo ele foi, né, mais do meio de campo né, da parte defensiva aí do Bahia. Então, é o que eu falei. No segundo tempo, o Ceará
forçou, né, levou o time do Bahia para a parte defensiva, né? Teve muito mais volume de jogo, tá? E o engraçado é isso, foi o que eu te falei. Depois, no segundo tempo, por que as três setas aqui, uma tá mais pro meio de campo, principalmente na lateral direita? Por quê? Porque depois que foi feita a substituição, né, jogou Sobral para um lado, jogou Vina pro meio, então você vê que o Ceará ganhou mais ofensividade nisso aí. Só que foi muito tarde, porque o Bahia já tinha feito 2 gols e conseguiu, nessa retranca do segundo tempo aí, manter o jogo, tá? É assim que o Bahia vem jogando, tá? Você vê que no campo abaixo a gente vê aquilo que eu venho falando do Bahia. O Bahia não tem um meio de campo muito criativo, perde muito nisso, tá? Então trabalha por onde? Principalmente pela lateral esquerda, né? E algumas vezes pela lateral direita usando o Rossi, tá? Quem utiliza mais esse lado esquerdo aí, mesmo não sendo um ponta, é o Tassiano. Então assim, são jogadores que a gente pode pensar para a próxima rodada, beleza? Então vamos passar para o próximo confronto aí. Primeira rodada, tá? Na primeira, vamos falar aí do primeiro confronto, que é o Atlético Goianiense e o Fortaleza, né? Ainda se tá 0-0 no jogo, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês o nosso campinho 0-0. Quero mostrar a estatística aqui para vocês, né? No momento aí, o Atlético Goianiense vem com mais posse de bola, vem com mais finalização, mas você vê aí que são 4 finalizações para o Atlético Goianiense e 3 para o Fortaleza. E então assim, tá muito justo, né? A porcentagem de bola também tá parelha. E aquilo que eu falei para vocês, olha ali também, o escanteio, 4-2. Então não tá uma coisa muito mais para um outro, tá? Eu falei para vocês que esse jogo ia ser muito pegado, né? Um dos 2 primeiros colocados aí, 2 times que jogam muito aberto, procuram o jogo, né? O jogo, na verdade, eles estão procurando, né? O jogo ainda tá meio encruado ali no meio de campo, mas os 2 times estão procurando as pontas, porque é a única saída para esses times, né, conseguirem algo, né? Olhando para o lado do jogo do Atlético Goianiense, o que eu falo para vocês, o Atlético Goianiense trabalha muito bem a triangulação de um lado para o outro, tá? O Fortaleza já é um time mais de contra-ataque, então um tá batendo na parede do outro, o jogo tá bom, né? Eu falei para vocês que seria um jogo muito complicado, não seria um jogo fácil, tá? Eu quero até mostrar aqui para vocês, no nosso campinho aqui, tá? Você vê que a porcentagem, tá, do jogo tá praticamente igual, tá, tanto na parte defensiva do Atlético Goianiense quanto da do Fortaleza, tá? Quase 30 e 30%, o jogo tá mais fluindo ali pelo meio. Mas é aquilo que eu te falei, o Atlético Goianiense trabalha muito mais as laterais e principalmente a lateral direita ali, né, com... Esqueci o nome do nosso querido jogador, que eu tô com ele no meu time todo rezando, né? Porque trabalha muito mais pendente ali, né? O seu lateral esquerdo e... Eu não sei se é Janderson, galera. Eu perdi o nome aqui, me perdoa, galera. É tanto o nome de jogador, tá? E ele na ponta direita. É o jogador que mais tem possibilidade aí pelo jogo do lado do Atlético Goianiense. Então você vê que o meio, né, do Atlético Goianiense é onde se passa menos as bolas, tá? Então a gente trabalhar com jogadores, tá? Para a próxima rodada, né, dos laterais, como eu sempre venho falando, das pontas, né, tanto esquerdo e direito, é vantajoso, tá, a gente usar esses jogadores do Atlético Goianiense. A gente vê no campo de baixo, né, aquilo que eu também venho falando sempre para vocês. O Fortaleza trabalha mais pela lateral direita, logicamente por causa do Pikachu. Tá? É ele que faz todo aquele arrastão, né, ofensiva, né? É o cara que puxa todo o contra-ataque, é o cara que tá levando sempre a bola na linha de fundo e fazendo cruzamento, ele mesmo várias vezes está pisando dentro da área, tá? Você vê que tem uma povoação um pouco maior aí no lado esquerdo do Fortaleza, onde exatamente joga, né, o ponta direita do Atlético Goianiense. Então aquilo que eu falei para vocês, um ia pegar o outro ali, né? A questão de pontuação ia ser boa. Tá? Então, assim, são 2 times bons para continuarmos apostando. Eu acho assim, galera. Tá complicado fazer alguns jogos, né? Tá dando resultados impróprios aí. A gente acabou de ver, já vou falar do jogo do esporte aí. Então, assim, tá muito complicado. Eu quero juntar todos os nossos estudos com que a gente passa, principalmente no nosso grupo de assessoria, nossas lives e vídeos, porque, assim, vai ser um campeonato muito atípico do que nós estamos acostumados, tá? Vamos falar então um pouquinho rapidinho aí pra gente finalizar. Você já deve estar de saco cheio do boleiro. Vamos falar do último jogo. Penúltimo jogo, perdão. Acabei de ver, o Sport fez 1-0 no Grêmio, tá? O que eu posso falar pra vocês desse jogo? Porque esse eu tô mais focado nesse jogo, tá? Até porque eu tenho bastante jogador do Grêmio. O Grêmio é o seguinte, o Grêmio começou aí no 5-6 primeiro tempo a amassar o Sport. O Grêmio não tá conseguindo ter marcação, não tá conseguindo ter volume de bola, não tem mais aquele toque de bola preciso que tinha no ano passado, tá? Hoje é um time mais bagunçado, eu não sei como que vai acabar esse jogo, pode até ser que vire, tá? Mas no momento tá 1-0 pro Sport, e o que eu vejo que eu vi do primeiro tempo é isso, né? O Sport é um time, como eu falei pra vocês, sai muito errado com as bolas, né? Se pegar um time que tem uma marcação alta, o Sport sente muita dificuldade. Aconteceu isso, só que o Grêmio não soube aproveitar essas erradas de saída de bola do Sport. Então isso é horrível, é ruim.
tá? Porque o Grêmio tem mais time que o Sport. Lógico que eu falei pra vocês, jogar na Ilha do Retiro contra o Sport é muito difícil. E o Sport, por incrível que pareça, tá trabalhando muito mais a lateral direita, tá? Inclusive um dos gols agora, quem fez o gol foi de fato foi do Sander, tá? Então assim, o Grêmio, ele tá, o que tá acontecendo com o Grêmio? O Grêmio não tem volume de bola, né? Consegue sair com seus laterais, consegue sair com ali com a sua parte defensiva, mas o goleiro, desculpa quem for gremista, mas eu tô falando estatisticamente, é um goleiro muito fraco, né? Esse Paulo Vitor é um goleiro fraco, né? Essa bola, por mais que esse gol, né, que o Sander fez aí, deu um leve raspãozinho na cabeça do Diego Souza, eu acho que, né, se ele tivesse melhor posicionado, dava pra ter. Enfim, né? Quem sou eu pra estar dando esse palpite aqui? Mas assim, eu gosto muito do time do Grêmio, mas eu acho que ainda falta muito ajuste pelo Thiago, né? Falta muito ajuste. Então assim, eu mesmo tenho parte de jogadores aí jogando agora pelo Grêmio, não tô sentindo confiança. Eu acho que o Thiago Nunes precisa rever agora no vestuário para o segundo tempo, uma forma de aproveitar a saída de bola do Sport. Então, assim, focando na quinta rodada, tá? O Sport, tá? Tem muita dificuldade com saída de bola, tá? Se você quiser fazer uma aposta ousada no Sport, é trabalhar com os laterais, tá? Ou talvez um atacante, que no caso tá, é o André, tá? Que é um cara muito bom para a área, tá? Sempre tá bem posicionado. Para mim é só, tá? Então, assim, para apostar no Grêmio, galera, independente se ele vai perder ou não, né? Eu, nesse confronto aqui, eu sou mais focado ainda nos mitos do ano passado. O Jeromel, né? O Diego, quem sabe, né? O Diego Souza, né? O Ferreirinha tá tentando fazer alguma coisa, mas tá naquela firulinha ainda, um drible para lá, pra cá, não consegue muita coisa. Então, assim, jogo do Grêmio, eu tomaria um pouquinho de cuidado, tá? Eu tô um pouco receoso com esse time aí, tá bom? O último confronto aqui a gente vai falar 0-0 também, tá? Entre o Santos, né? E o Fluminense. Falei para vocês também na análise da rodada passada que seria um confronto muito duro. Eu dei a vitória aí pro Fluminense de 1-0, mas que poderia ser um empate. Por enquanto tá se confirmando que nós, né, passamos aí. O jogo do Santos é aquilo que eu propus para vocês. O Santos é um time de posse de bola, né, que isso é do Diniz, né? Ele é um cara de posse de bola, ele gosta de posse de bola. Então ele tá lá na posse de bola, né? Você vê aí que no primeiro tempo o Santos tá com 66% e o Fluminense 34. O Fluminense é aquele time que precisa do contra-ataque, né? Trabalha só com um atacante, trabalha com dois pontas, né? Três meio-campistas, né? Dois meio-campistas e dois volantes. Mas não tá tendo muita saída de bola. É um jogo que tá muito micado ali, principalmente da parte do meio. Você vê que o Santos. Até comentei para vocês na análise passada que seria bom apostar no Marcos Felipe. Eu não sei se ele vai tomar gol, tá? Mas assim, até o exato momento, o Santos já finalizou 8 vezes. Então, lembra que eu falei para vocês? O Santos é o time que mais finaliza no campeonato. Então, isso é bom pro goleiro, para nós que gostamos de apostar no Cartola. Por enquanto, tá se concretizando. Então, foco a dizer, tá? O Fluminense é um bom time, dá para se apostar, só que pegou um Santos complicado, que nem o Santos vai enfrentar o São Paulo. Já falei da análise do São Paulo aí, tá? Vai ser um jogo também muito complicado na Vila, tá? Então, olhando pelos dados aqui do primeiro tempo, você vê aí que o Santos finalizou um pouquinho mais, né? Finalizações no gol um pouco mais, né? Teve mais escanteios, né? Falta, tá com mais passe de bola. Esse é o jogo do Diniz, tá? Então você vê aquilo que a gente vê. O Santos trabalha muito mais pela parte direita, né? Principalmente falando de Felipe Jonathan, né? E um pouco ali agora com o Marcos Felipe, que vem fazendo muito bem essa função ali, do meio de campo pro ala, pra ponta esquerda, tá? Ele vem fazendo muito bem essa função. Essa bola não tá chegando até o Marinho, então por isso que o Santos encontra essa dificuldade. O Santos não consegue ter uma criação de jogada do meio de campo, é muito difícil, né? E você vê que o jogo ele tá muito centralizado ainda, tá? O Fluminense, pelo outro lado, é aquilo que a gente convém. É muito bom a gente apostar, principalmente nos laterais. Eu falei isso na rodada passada e tá se provendo isso aí para nós, tá mostrando aqui pra gente, né? Principalmente hoje jogando o Calegari e o Egídio, tá? Eu prefiro, logicamente, o Calegari, mas o Egídio vem fazendo grandes partidas, né? Mas lembra que eu falei para vocês? Pelo lado que tá jogando aí, né? O Calegari, que tá enfrentando, né, o Felipe Jonathan, né? Onde tá mais muvucado esse jogo. Né? E quem tá assistindo o jogo tá acompanhando isso. Então, assim, vai apostar na quinta rodada, né? Fluminense, sempre bom apostar em um dos dois meio-campistas, falando ali ou do Nenê, ou do próprio o Gabriel Teixeira, adoro esse jogador, né? O Iago também é um jogador para desarme, vale a pena fazer uma aposta. E do lado do Santos é aquela coisa, vai pegar o São Paulo dentro de casa, vai ser um jogo aberto, tá? Vai ser complicado, vai trabalhar pelas laterais. O bom do jogo do Santos entre o São Paulo vai ser o quê? Que o Santos e São Paulo o São Paulo cede muito desarme para lateral. Então, se você quiser fazer uma aposta nos laterais do Santos, é muito bem-vindo, tá bom? Galera, é isso aí. Eu finalizei aqui todos os jogos aqui para vocês. Essa análise, né, da rodada de número 4 que está se passando, né? E estamos indo para a rodada de número 5. Vou falar agora para vocês agora um pouquinho sobre a análise da rodada 5, tá? E bora com o boleiro.
Galera, então pra finalizar, vamos rapidinho falar da rodada de número 5, tá bom? Uma análise rápida aí, eu acho que nós já passamos alguns detalhes de cada jogo, né, da rodada 4, então já dá pra gente ter uma noção aí de cada confronto, tá? Lembrando que teremos jogos no sábado, domingo e segunda-feira, por enquanto nenhum jogo foi adiado até o exato momento que estou gravando esse vídeo, mas vamos ficar de olho, qualquer coisa eu solto uma nota aí dentro de algum vídeo nosso ou da nossa live, tá bom? Confronto entre o Flamengo e o Bragantino, é um confronto muito duro aí, tá? O Flamengo jogando em casa, logicamente que eu vejo aí o Flamengo com mais chance de vitória, mas o Bragantino é um time muito duro de se jogar, tá? É uma pontuação muito próxima. O bom desse confronto, o que vai acontecer? O Flamengo, aquilo que eu te falei, tem um meio de campo e um contra-ataque muito forte, né? E o Bragantino geralmente toma muitos gols, tá? Então eu ficaria de olho na parte defensiva aí do Bragantino. Se fosse apostar em alguns jogadores, por tudo que nós já estudamos, ou focar aí nos jogadores que jogam principalmente ali um meio e principalmente o Arthur, né? Jogadores que jogam na ponta. O Ítalo, talvez uma aposta, o Elinho, aposta, tá? Mas Arthur pra mim é uma forte. E pro lado do nosso querido Flamengo, tá? Bons jogadores aí, mas dois jogadores em destaque que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Boas apostas aí, Vitinho do lado do Flamengo e o Arthur, né, do lado do Bragantino. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa bem bacana, tá? Nos últimos confrontos aí que o Vitinho participou, uma nota de 7 e 8.1, então ele tem uma média de 7.55, uma média alta, tá? Aqui é o mapa de calor por onde ele passa, ele joga muito mais ali pela parte direita, tá bom? Vai atacar bastante o Bragantino, então vale a pena fazer uma aposta no Vitinho, tá? Só mostrando pra vocês, como eu já tinha mostrado, tá? O nosso querido Arthur também, tá? Olha aqui, ó, Arthur a mesma coisa também, ele trabalha muito do meio pra frente, tá? Pro ataque. Tá, você vê onde está o mapa do vermelho, ele tem. Ele é muito habilidoso, ele corta, né, muito bem as bolas, ele faz grandes cruzamentos, não só gol e assistência. Então, assim, um gol, assistência, qualquer coisa, vai partir do pé dele. Ele cobre o escanteio do lado direito também. Então fica de olho. Nos últimos 4 jogos, a pontuação dele foi acima de 8 pontos, tá? Pelos sites de estatísticas. Então, vamos ficar de olho nesses dois jogadores. Lembrando, quem vai marcar ele provavelmente é o Luiz, né? Do Flamengo. E então ele vai sofrer muita falta. Então, fiquem de olho aí, são dois jogadores bacanas aí pra gente apostar, beleza? Vamos falar do próximo confronto então, Palmeiras e América Mineiro, tá? Jogaram há pouco tempo agora América, Palmeiras jogando em casa, vem de uma grande vitória aí de 3-0 sobre o Juventude, pra mim é o favorito pra esse confronto, tá? Lembrando aí que nós estudamos agora, Palmeiras joga muito pelos lados laterais, o América é um time que joga pra frente, não joga retrancado, então isso vai possibilitar, né, trabalhar com jogadores do Palmeiras e principalmente focando naquilo que eu venho falando, trabalhe com jogadores do Palmeiras, né, jogadores principalmente Veiga, Scarpa, jogadores que possam bater bem fora da área, principalmente pensa no Scarpa, que é o cara que cobre um escanteio, que cobre uma falta, então fica de olho aí, tá? Eu quero mostrar pra vocês aqui justamente os jogadores em destaque, do lado, né, do Palmeiras nós temos aí o Gustavo Scarpa e do lado do América o Ademir, que é o goleador, tá? Só pra comprovar aqui pra vocês, mostrando aqui, ó, é aquilo que eu falei pra vocês, né? O Scarpa tem uma média muito boa de pontuação, tá? Vem dando assistência, tá? Vem participando muito aí dos gols do Palmeiras, então vale a pena fazer uma apostinha nele aí. A gente olhando no mapa de calor por onde ele passa, exatamente pelo ali, ó. Ele trabalha muito a parte do meio, né? Entre os alas, né? Ali do campo defensivo do time adversário, tá? Ele flutua muito pelo meio de campo e ele bate muito bem de fora da área. Fica bastante ligadinho nesse jogador aí, tá bom? É uma boa pra essa rodada. Vamos falar então de Bahia e Corinthians, né? Bahia está jogando hoje contra o Ceará. Até pouco tempo eu estava assistindo o jogo, estava 1-1, tá? Estou gravando esse vídeo agora à tarde para vocês. Galera, o que eu posso dizer para vocês, tá? É aquilo que eu venho falando. O Corinthians, né, vem de um empate, uma derrota, tá? Jogo complicadíssimo. Tá? O Corinthians, nós estudamos agora há pouco, como que o Corinthians joga, trabalha muito mais pela parte do meio. O Corinthians não trabalha hoje, pode ser que no próxima rodada, na quinta rodada, o Corinthians vá com um atacante. Não vejo modificação por enquanto, tá? O Corinthians tem muita dificuldade em sair com a bola, tenta trabalhar com triangulação, mas colocou um cara de meio ali, né, como um possível atacante, que é o Luan, que não vem fazendo nada. Os jogadores talvez mais prováveis que eu colocaria do Corinthians, se você fosse fazer uma aposta, tá? Seria aí o Romero, né, o Gabriel, né? Mesmo ali trabalhando como volantes, são jogadores que estão indo pra frente, né, ajudar a parte de ataque do Corinthians, tá? O Bahia, né? O Bahia é um time o seguinte, é aquilo que eu falo pra vocês, joga 45 minutos assim, forte demais, no contra-ataque muito rápido, tá? Mas sempre sujeito a tomar gol. E se tomar um gol do Corinthians, o Corinthians vai retrancar como vem fazendo em todos os jogos, mas assim, bons jogadores do lado do Bahia, tá? Deixa eu como indicação pra vocês, principalmente, você vê, ó, Gabriel do lado do Corinthians é uma excelente aposta, tá? E o Canti do zagueiro, né, do Bahia é uma boa aposta, tá?
ao meu ver, tá? Ao meu ver, quem ganha esse jogo, pra mim, é o Bahia, jogando em casa, tem mais força. Acho que o Bahia vence por 2-1, tá? Gilberto, uma ótima opção pensando no pênalti, num gol ali dentro da área, ali onde ele mais participa, tá? Trabalhar com o Rossi, né, que trabalha muito bem a parte direita ali, onde o Corinthians também tem uma certa dificuldade, vale a pena. Então, assim, existem boas peças aí do Bahia pra gente fazer uma aposta, tá bom? Vamos falar do próximo jogo do Internacional e o Ceará. Ceará que pouco pegou o Bahia também. É assim, dois times, um jogo muito complicado de se falar, tá? Mas como estudamos agora há pouco aí nos confrontos, tá? O Inter jogando em casa, até vejo um pequeno favoritismo contra o Ceará. Ah, mas o Inter vem. O Inter tem muita dificuldade com saída de bola, trabalha muito mais pelo lado esquerdo, né? Povoa muito o meio de campo, né? E o Ceará busca um pouco mais de contra-ataque. Então, se o Ceará fazer isso, vai abrir um pouco mais de probabilidade do Inter ir pra cima, tá? Eu acho um jogo muito complicado, acho que pode ser um jogo de empate, 1-1, mas se fosse para dar uma pequena aposta, eu daria uma pequena vitória aí pro Inter de 1-0, 2-1. Nada me surpreenderia se o Ceará, né, ganhasse esse jogo. Só que o Ceará também não vem muito bem das pernas, né? Teve um surto de Covid aí, né? Perdeu bastante jogadores, né? O Vina não vem jogando muito bem, então por isso perde-se um pouco a força do que o Ceará que nós conhecemos do ano de 2020, tá? Eu acho que tem 3 boas peças para se você quiser fazer uma aposta no Inter, dá 3, 4 pecinhas boas pra gente apostar aí do Internacional, tá bom? Do lado aí do Ceará, se você quiser apostar, Vina, Jorginho, que vem participando principalmente de gols e assistência, vale a pena, né? O Saulo Mineiro também de vez em quando vem aparecer numa aposta. E do lado aí do Inter, né? O Galhardo, o Yuri Alberto, né? O Patrick, o próprio Edenilson por causa de pênalti, são boas. Eu até faria uma aposta em algum lateral, principalmente se o Heitor jogar, tá? Eu gosto muito do Heitor, mesmo ele jogando pelo lado direito, tá bom? Vamos falar do próximo confronto de Cuiabá e Grêmio, né? Vemos aí 2 times que não vêm muito bem das pernas, né? Jogo complicado pro Grêmio, aí, jogo pegando o Cuiabá dentro de casa. Eu não vejo um jogo muito fácil. Temos 2 peças boas do Cuiabá para apostar, mas assim, acho que tem boas peças aí para apostar do lado do Grêmio. Fica de olho, tá? Mesmo o Grêmio não estando bem das pernas aí, né? Pode-se fazer um grande jogo. O Cuiabá também, assim, não é time que joga retrancado, vai para cima. Então, assim, nós temos grandes jogadores aí da parte do Grêmio, né? Nós temos Jeromel, né? Nós temos o Rafinha se jogar, né? Uma aposta no meio de campo, um jogador no máximo. Cuidado que tem jogador que foi pra seleção olímpica, tá bom? Então vai ter desfalque. Mas assim, tem 3, 4 peças aí. Se fosse pra apostar pela força de camisa, eu daria 1-0 pro Grêmio aí, tá bom? Eu faria uma apostinha aí. E até mesmo, quem sabe, fazer uma aposta em tiro curto. Vocês que gostam de jogar Liga de Tiro Curto, tá bom? Vamos passar pro próximo confronto aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Sansão, Santos e São Paulo. Galera, o que eu tenho pra falar desse confronto? 2 times que está nos surpreendendo, está nos surpreendendo. Eu vou pela estatística do último confronto, tá? O Santos joga muito pra frente. E isso vai ajudar o São Paulo, porque o São Paulo tá pegando times retrancados, o São Paulo não tá conseguindo jogar. Primeiro que o São Paulo, e talvez nesse confronto volte jogadores importantíssimos como Benítez, né? Daniel Alves talvez não vai jogar porque foi convocado, né? Então volte algumas peças importantes. Então se juntar ali Benítez, Rigoni, né? O Luciano, o Éder, ou talvez o Pablo, então o São Paulo tem uma chance aí muito boa para se postar. Mas é um jogo que eu correria em fazer apostas, principalmente da parte defensiva, tá bom? Eu apostaria tem um jogador bom no meio de campo aí do Santos e meio da frente pro São Paulo. Para mim sai gol de todos os lados aí, né? Eu não vou dar um favoritismo aqui, né? Ah, mas o Santos joga. Tem que lembrar o seguinte também: todo time que joga contra o Santos em casa é difícil, é confronto difícil. Então, acho que não vai ser jogo muito fácil pro São Paulo, vai ser cara a cara, tá? Eu não, para mim é um jogo de empate, e se fosse para dar uma possível vitória aqui, eu daria uma vitória aí pro Santos, tá? Nós temos aí boas apostas em cima do Marinho, do Marcos Guilherme. E no São Paulo, se Benítez jogar, Benítez, Rigoni, né, Luciano, o próprio Éder, são peças importantíssimas para você fazer uma aposta dentro do teu time aí, tá bom? Mostrar aqui para vocês. É isso que eu ia falar. Se você quiser apostar no meio de campo, tá? Do Santos, Giamota é uma boa opção. E Rigoni também é uma boa opção do São Paulo, vem jogando muito bem. Lembrando que o Rigoni, tá? Como ele tá jogando mais na parte direita, ele vem fazendo bons cruzamentos, bons lançamentos, cobrando faltas muito bem. Ele é ambidestro, então ele bate dos 2 lados. Vale a pena fazer uma aposta nesse jogador. Ele vai trazer no mínimo 2, 3, 4 pontinhos pra você, tá bom? Falando do jogo aí do Fortaleza e Fluminense, um jogo também complicado, tá? O que eu posso falar para vocês por tudo que nós estamos estudando aí, tá? Para mim, o Fortaleza é um time carrasco, um time que vem jogando muito bem, independente de qualquer jogo, né? Vem aí de praticamente 19 jogos consecutivos sem perder,
tá? Levando pouquíssimo gols até exato momento que eu tô gravando o vídeo. No campeonato são 3 vitórias consecutivas, pegando o Fluminense, que vem de 2 empates e uma vitória. Então assim, o Fluminense tem um bom time, um time bem ajustado pelo Marcão, tá? Tem boas peças, tá? Mas existem alguns desfalques. Trabalha muito pelo contra-ataque, não é um time que joga... que tem uma marcação muito alta. Já o Fortaleza trabalha ao contrário. O Fortaleza trabalha mais com triangulação, tá? O Fortaleza trabalha muito pelos lados, pelas laterais. Então o que eu posso dizer para vocês? Esse jogo é bom para nós trabalharmos principalmente laterais de ambos os times. Tá? Fiquem de olho nisso. Agora, Boleiro, se for para apostar, o que você apostaria? Eu daria uma vitória pro Fortaleza de 1-0 ou 2-1, tá? Dá para mesclar jogadores aí. Acho que tem jogadores do meio do Fluminense, que são peças muito importantes pro Cartola, tá? E você pode misturar, não é besteira. Hoje, pro Cartola não é mais besteira você misturar times. Se você colocar 2 jogadores no meio de campo e não apostar na parte defensiva, vale muito a pena, porque é um jogo que tem probabilidade de sair gols para ambos os lados, tá? Então, para mim, o Fortaleza vence de 2-1 ou 1-0. Preste atenção, continue de olho ainda dos meio-campistas do Fortaleza no Pikachu, que vai pegar o Egídio. O Egídio é muito faltoso, então vai criar muita pontuação pro Pikachu, tá? Tem 2 meio-campistas muito bons aí, o Luiz Henrique, o Ederson do Fortaleza, tá? Se você quiser fazer uma aposta ousada aí, não sei exatamente quem vai jogar, mas se for o jogo normal, vai jogar o David no ataque, vale a pena fazer uma aposta nele, só tome cuidado que ele adora tomar um amarelinho, tá bom? Acho que vale muito a pena aí, tá bom? Vamos falar então do jogo do Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, tá? Neste momento nós vimos assim, tá? 2 times invictos até o momento que estou gravando o vídeo. Então o Atlético Paranaense são 3 vitórias consecutivas, o Atlético Goianiense 2 vitórias consecutivas, vão jogar hoje à noite ainda. Mas gente, mesmo gravando o vídeo antes, eu venho estudando sempre. E tudo que eu venho estudando e mostrando aqui pra vocês está batendo, tá? Eu gosto de misturar o futebol com o Cartola, porque já que o Cartola não está funcionando, eu quero mostrar o que acontece no futebol, o que nós podemos apostar, beleza? Então, vamos lá. O Atlético Paranaense é aquele time que eu sempre digo pra vocês. Time carrasco, time nojento de se pegar contra, de time muito difícil, tá? Jogando em casa é muito forte, é muito forte. É um time que não liga se ganha de 1-0, se faz um gol só no segundo tempo. Ele vai comendo pelas beiradinhas e tal. Eu gosto muito da parte defensiva do Atlético Paranaense, tá? Tem bons, trabalha com 2 zagueiros muito fortes, tanto na área defensiva quanto na área de cabeceio na parte do ataque, tá? Tem um lateral muito bom também, muito ofensivo, tá? Um meio-campista razoável e um atacante que dá pra gente fazer uma aposta. Já o Atlético Goianiense é aquele time que joga pra cima, tá? Vai buscar jogo, vai trabalhar com triangulagem, trabalha muito bem, né? Trabalha muito bem com seus... Tem uma formação, parece com o Atlético Mineiro, tá? Trabalha com uma linha de 4, parte ofensiva, tá? Que ajuda muito os seus pontas direito e esquerda, tá? Trabalhando, né? O Zé Roberto, o atacante, que fica sempre ali como um 9 e um falso 9, tá? Trazendo sempre um meio-campista de armação. Então fica sempre com uma linha de 4, até mesmo quando vem de surpresa, né? Um volante, né? Então forma uma linha muito forte, tá? Pra mim é um jogo muito duro. Mas se fosse pra apostar, tá? Pra mim é um jogo de empate, de 1-1, tá? Boas peças para se apostar. Tem 2 peças importantíssimas de se apostar no Atlético Paranaense e umas 3 peças boas para se apostar no Atlético Goianiense. Lembrando que esse é um vídeo de estatísticas. Logo nós vamos postar o vídeo de jogadores, posição por posição, tá bom? Então fiquem de olho nesse jogo. Eu correria da parte defensiva, tem bons jogadores. A única parte defensiva que eu colocaria seriam os laterais, porque vai ter muito desarme, vai ter pontuação para lateral, principalmente pensando no lateral direito do Atlético Goianiense e no lateral esquerdo do Atlético Paranaense, tá? Fiquem de olho nesse jogo aqui, beleza? Juventude e Sport, jogo complicadíssimo, tá? Nem vou demorar muito aqui, por tudo que nós já estudamos aqui. Acho que o Juventude vence esse jogo, tá? Tomou 3-0 aí do Palmeiras, mas teve alguns lances muito bons. Um time que foi pra cima, mesmo sabendo que tinha um time inferior ao Palmeiras. Então, por esse motivo e por tudo que eu venho acompanhando, por mais que é um time que vem aí de 2 empates e 2 derrotas consecutivas, tá? Pra mim, eu vejo uma vitória, tá? Do Juventude. O Sport jogando fora de casa não é um time tão bom, tá? Então, existe 2, 3 peças que dá pra nós apostarmos no Juventude. Pra mim, o Juventude ganha esse jogo aí de 1-0, tá? Eu quero só mostrar aqui pra vocês, rapidinho. Fiquem de olho no Sander do Sport e no Guilherme Castilho do Juventude, beleza?
E vamos falar do último confronto Atlético Mineiro e Chapecoense. Também nem vou demorar muito, galera. Chapecoense empatou com o São Paulo aí, demonstrou algum futebol, mas não me encanta. Não me encanta, não me encanta. Essas já são 2 derrotas, 2 empates. Nos últimos confrontos vem sofrendo uma média de 3 gols por partida. E sabemos que o Atlético Mineiro jogando em casa é um time muito forte. Eu mostrei pra vocês como o Atlético Mineiro joga. Então pra mim o Atlético Mineiro é favorito. Pra mim é um jogo, digamos, mais fácil da rodada, tá? Eu não vejo a Chapecoense vencendo esse jogo. Só se cair um raio 2, 3 vezes no mesmo lugar. Mas eu não vejo por tudo que nós já estudamos. Então aqui nós temos 5, 6 peças muito boas pra se apostar. Você que joga a Liga de Tiro Curto, eu faria uma aposta na zaga inteira do Atlético Mineiro, tá? 2 meio-campista e principalmente o Hulk nesse jogo vale a pena apostar, tá? Mostrando pra vocês aqui a probabilidade, tá? Guga vem jogando muito bem pela lateral direita, tá bom? É um jogador muito importante. Pra mim ele tá pontuando melhor que o Guilherme Arana. Então vale colocá-lo no time. Ele vem desarmando bastante. Ele tem uma média de quase 6 desarmes por jogo. Então fica de olho. É um jogo muito bom pra gente apostar. Podemos cair na pegadinha? Podemos. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo o Atlético Mineiro ganhando. Então vamos focar nesse jogo aqui, tá bom? Galera, é isso aí, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês. Tentei passar análise por análise aqui para todos vocês, de uma certa forma. Eu sei que é um vídeo longo, mas é um vídeo que eu acho que eu venho trazer sempre as informações possíveis e imaginárias para vocês pensarem não somente no Cartola, mas em si nos próximos jogos, tá? Obrigado por ter ficado conosco, de coração. Agradeço vocês pelo carinho, pela amizade. Um ótimo final de semana, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijão do seu amigo boleiro e fui!